Oi pessoal, esse é o canal Desfazendo Ideias e hoje eu tô aqui para falar para vocês 5 coisas sobre discurso, linguagem e questões de gênero. Foucault, em A Sociedade Punitiva, vai nos falar sobre o nascimento da prisão. Mas mais do que sobre o nascimento da prisão, o Foucault ele vai nos falar sobre uma organização social que funciona através de um sistema disciplinar e punitivo e que organiza as principais instituições da nossa sociedade, que perpassam toda a nossa vida, ou seja, os hospitais, as escolas, a família, as principais instituições, elas vão ser organizadas dentro desses pilares, disciplinadores e punitivos, né? Nesse livro, Foucault nos fala também sobre o discurso. Ele vai nos dizer que perceber o discurso não é simplesmente analisar as coisas que não são ditas ou as coisas misteriosas, às vezes, por trás das coisas do que querem nos dizer. E sim, se trata de analisar o que é dito excessivamente. Para Foucault, então, tudo é mais que dito. E ele vai nos dizer também que não se trata de ignorar a complexidade ou as opacidades que existem nos discursos, mas entender que analisar o discurso implica as suas transparências e também os seus modos de exclusão. Se trata, então, para Foucault, de descobrir a função estratégica do discurso, descobrir qual mensagem ele quer passar e qual efeito de sentido ele quer causar, através de todos os processos comunicacionais. E a gente pode entender o que são os processos comunicacionais ou o que abrange os processos comunicacionais através do Adriano Duarte Rodrigues, que vai nos dizer que os processos comunicacionais são todas as falas, as narrativas, comportando também os discursos, os comportamentos, os gestos, os olhares, as omissões e também os silenciamentos. Nessa visão, as omissões e os silenciamentos são tão importantes quanto aquilo que é dito claramente, em palavras ou em escrita. Porque na medida que os silenciamentos e as omissões elas transformam as interações sociais, né, vão transformar o resultado de uma ação, a modificação de um comportamento, na medida que essas omissões elas influenciam nas nossas decisões, elas são tão importantes quanto as coisas ditas e faladas claramente. Grada Quilombo, em Memórias da Plantação, ela vai nos falar como a linguagem ela possui a sua dimensão política de criar, de fixar e de fazer a manutenção de relações de poder e de violência. Ela vai questionar como algumas palavras simplesmente não existem no feminino, ou como algumas palavras criam e colocam as pessoas e as identidades em determinados lugares. Por exemplo, quando nós falamos escrava, é diferente de quando nós dizemos escravizada. Quando nós falamos escravizada, nós estamos mostrando o caráter imposto do sistema de exploração e dominação cultural e histórico de pessoas negras. Marisa Peirano, ela vai nos falar de como as palavras elas fazem coisas, elas realizam tarefas e elas produzem resultados. A Maria Lugones, ela vai nos falar de como existe essa produção dos humanos e dos não humanos através do que ela chama de colonialidade do gênero. Para Lugones, os não humanos são aqueles sujeitos que se afastam da categoria do sujeito universal, ou seja, todas aquelas pessoas que desencontram o homem branco, heterossexual e também cristão, ele se enquadra ou é encaixado, é colocado dentro dessa categoria de não humano. Para Butler, em Problemas de Gênero, a questão da linguagem é central nesse livro, porque para ela existe uma hegemonia cultural discursivamente posta como fixa e estável da linguagem. E para Butler fica muito difícil pensar outros sistemas sociais, sexuais, de gênero, de existência, de formas de vida fora desse sistema heterossexualizado, porque existe toda uma construção do conhecimento em torno dessa heterossexualização. Tanto que ela problematiza a categoria mulheres para o feminismo. Ela vai dizer quem que a linguagem diz que são as mulheres, né? E que mulher, a partir de qual contexto social e cultural, né, que se determina o que é e o que não é ser mulher. É o que a Lugones também vai dizer, que nós só entendemos esses conceitos binários a partir da heterossexualização colonizada da vida. É a partir dessas referências que eu quero falar para vocês 5 coisas relacionadas a discurso, linguagem e gênero. São coisas bem breves, mas que fazem total diferença para a gente analisar como nós nos comunicamos e quais as exclusões, as omissões que nós fizemos através do nosso discurso, das nossas narrativas e do que a gente fala, certo? A primeira coisa, então, que nós temos que entender é que a linguagem ela é uma construção social e cultural sujeita à mudança. Entendendo que a linguagem é construída, que ela é contextual e cultural, nós podemos passar por um processo de desconstrução linguística, que é como a Grada Quilombo chama, ou então um processo de desconstrução colonial da linguagem.
A segunda questão referente ao discurso, bastante importante, é que nós temos que entender que o discurso ele não é neutro, não há neutralidade discursiva. Então, entender quais as lógicas que estão por trás de um discurso é entender quais efeitos de sentido ele quer causar. É nesse sentido que nós precisamos estar atentas e atentos às generalizações e às universalizações. A quem está a favor dessas universalizações? Então, por exemplo, quando nós falamos, vamos citar várias pessoas e nos referimos a todas essas pessoas como todos, ou como os homens fazem determinadas coisas, querendo dizer que homens e mulheres fazem determinadas coisas, ou nos referindo à humanidade, nós estamos centralizando a nossa linguagem dentro de um sistema que é masculinizado. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente perceba que a linguagem ela é generificada. Se ela é generificada, mostra aí a sua não neutralidade. A terceira questão é que a linguagem ela pode então ser um espaço inclusivo, mais inclusivo, para aquelas e para aqueles que foram historicamente e culturalmente excluídos das linguagens, dos meios de produção, de conhecimento. Para Butler, em Vidas Precárias, ela vai nos falar de como o discurso ele antecede a linguagem, no sentido de que quando nós olhamos uma pessoa ou olhamos um corpo, nós já determinamos todo um efeito de sentido imposto e arbitrário para aquele corpo e para aquela pessoa. Arbitrário no sentido de que, mesmo que a gente não queira, quando vê a gente já está pensando aquilo sobre determinada pessoa ou identidade. E em Vidas Precárias também, a Butler vai falar como todos e todas nós, somos vulneráveis, mas que essa vulnerabilidade, ela produz mais precariedade para uns e para umas do que para outros e para outras. Então ela vai dizer que as vidas precárias são aquelas que dizem e que são construídas dentro do discurso também de que não merecem serem vividas, de que são inválidas, de que merecem sofrer violências. A quarta questão é que nós podemos pensar em sistemas de linguagem mais inclusivos. O E é um desses sistemas, Ao invés da gente generalizar ou universalizar o artigo masculino, por exemplo, quando a gente vai se referir todos que estão aqui, nós podemos dizer todes. Então, usar o E no final da palavra, ao invés do artigo feminino ou masculino, é uma forma linguística de inclusão. Nesse sentido, o arroba e o X são bastante usados também, embora não seja muito aconselhado usar, porque o X e o arroba não são dizíveis nem legíveis e também são um pouco excludentes, porque pessoas com deficiências visuais, por exemplo, não conseguem fazer a leitura. A quinta coisa, então, sobre discurso, linguagem e questões de gênero é entender que a linguagem e os discursos, eles criam uma realidade, eles criam a nossa percepção de vida, cria mundo a palavra. Então, nós temos que perceber que tipo de exclusão e que tipo de omissão nós estamos fazendo quando nós dissemos ou quando nós fazemos determinadas coisas. Analisar a que direção e a que serviço estão as nossas falas e os nossos discursos. Entender também que esses discursos não são, principalmente fechando tudo que já foi dito, que esses discursos não são apenas as coisas faladas, são de que forma são faladas, que lugares estão nos colocando nesses discursos, a forma como nos olham, enfim, é um conjunto de situações, de gestos, de comportamentos que implicam a função e os efeitos de sentido que esses discursos e essas linguagens produzem. Com isso, é importante a gente sempre se perguntar: quem eu estou excluindo por uma definição que me disseram do que era certo sobre viver e sobre fazer, sobre pensar a vida e as coisas? Qual vida eu estou precarizando ainda mais pela necessidade de impor uma verdade sobre o que eu acho e a percepção das coisas que eu tenho? Bom, pessoal, era isso. Nesse vídeo, muito mais do que trazer algumas afirmações e coisas definidas, eu quis trazer algumas perspectivas sobre linguagem, discurso e relacionar questões de gênero para que a gente pense e que fique a sementinha plantada, para que a gente descubra realmente no sentido de tirar o véu das nossas relações sociais e mostrar como elas são generificadas. E descobrindo esse sistema, a gente pode se dar conta de como a nossa linguagem e os nossos discursos, as nossas formas de ser e de fazer podem ser muito mais inclusivas e melhor para todas, todos e todes. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreve no canal e deixa seu comentário para a gente compartilhar também ideias.